Num rápido passeio pela página Brazilian Camp no Instagram, você encontra a capa da Playboy da Danielle Vinitz, Camila Pitanga como Bebel em Paraíso Tropical, um carrossel de momentos icônicos da cantora Alcione, El Que Maravilha no filme Xuxa Requebra, uma capa do disco do Marcos Valle e Alexandre Frota estampando a G Magazine em janeiro de 2003. Eu não vejo muita dificuldade em perceber que tem algo em comum entre todas essas imagens, mas eu confesso que esse algo, pra mim, é meio difícil de descrever. Por sorte, a própria página que reuniu essas imagens já fez esse trabalho pra mim. Ela chama tudo isso de Brazilian Camp. E essa palavrinha, camp, meio que serve pra tudo hoje em dia, né? Uma roupa chamativa, uma interpretação meio ruim de um ator, efeitos visuais que deram errado na tela e escolhas estéticas questionáveis de uma forma geral. Se é que existe alguma escolha estética que não seja questionável. É praticamente a mãe da Madonna. Parece que camp hoje, pelo menos enquanto jargão de internet, tem muito a ver com ironia e a forma como as percepções de bom e mau gosto mudam com o passar do tempo. Faz sentido isso? O que é camp, afinal? Bom, pra tentar responder essa pergunta e possivelmente falhar na tentativa, eu vou recorrer a uma franquia que, pra mim, é um ótimo resumo das contradições em torno do termo camp. Sim, eu estou falando do bissexual John Wick. Olá, meu nome é Thiago e hoje eu estou em defesa dos animais. O cachorro do John Wick, especificamente. John Wick, que no caso é a maior representação do camp no cinema. Ok, não é pra tanto. John Wick hoje é uma franquia com mais de 10 anos, tem 4 filmes, quadrinhos, um jogo de realidade virtual e uma paródia pornográfica chamada John Wank. Tudo bem que essa, obviamente, não é parte da franquia oficial, mas podia ser. Os 4 filmes estão disponíveis no Telecine pra você maratonar, pra você assistir um depois do outro. E o mais recente deles é o grande lançamento do mês da plataforma. Aliás, maratonar é um termo bem apropriado pra essa franquia, né? Além do personagem principal correr bastante pra matar o maior número de assassinos possível, a história de um filme começa imediatamente no ponto em que o filme anterior termina. Então faz bastante sentido ver tudo na sequência. Eu acho que pode ser uma ótima ideia pra você ter um momento aí de diversão bem camp. E o Telecine, você sabe, além da franquia John Wick, a plataforma tem o melhor acervo pra quem é entusiasta da sétima arte em todas as suas facetas. Do chique ao camp, do filme pra passar nervoso ao filme conforto, eu tenho certeza que vai ter um momento Telecine pra você. É só acessar através do Globoplay ou dos canais de TV por assinatura. Vamos continuar a conversa? Em John Wick, Baba Yaga, o quarto da franquia lançado em 2023, o roteirista Derek Kolstad, que criou o personagem, se junta a Michael Finch e Shay Hatton para entregar o maior capítulo dessa história. E é maior no sentido de tamanho mesmo, viu? Porque é quase 3 horas de filme. E nele, o diretor Chad Stahelski mostra prédios explodindo em Nova York, uma pancadaria absurda numa balada em Berlim, perseguição de carro, tiro, porrada em Paris e uma releitura bem curiosa do mito de Sísifo. Adoro Sísifo e sua pedra. Tudo isso por causa de um cachorro que morreu no primeiro filme. John Wick é uma franquia complexa em sua simplicidade. Em 2014, a gente conheceu esse personagem vivido por um estoico Keanu Reeves. Ele tá enfrentando o luto pela perda da esposa, vítima de um câncer, e precisa lidar com o último presente que ela deixou. Um cãozinho filhote fofo para que ele se lembre de amar de novo qualquer coisa que não seja o próprio carro. Palavras dela. I have found my peace. Find yours. Until that day. Your best friend, Helen. Essa calmaria não dura muito. Quando o Playboy oferece uma grana pelo carro de John e ele se recusa a vender, a gente descobre que esse Playboy aqui não é apenas o irmão da Lily Allen. No filme, o ator Alf Allen, um Playboy mimado, filho de um grande gangster da máfia russa. Frustrado por levar um fora, o macho tóxico decide reagir como todo macho tóxico reage quando ouve um não. Ele dá um chilique. E por chilique, eu quero dizer que ele invade a casa do John com os capangas, rouba o carro esportivo e comete o maior erro da sua vida. Ele mata o cachorrinho filhote que nem tinha nome ainda. Importante mencionar que tudo isso acontece nos primeiros minutos do primeiro filme. A gente ainda nem sabe quem é esse protagonista direito, mas os outros personagens se referem a ele com uma mistura de medo, respeito e reverência. That fucking nobody is John Wick. Então, basicamente é o seguinte, a informação que a gente tem aqui até o momento é: esse cara tá sofrendo, tá em luto, ele tinha uma esposa que morreu, ele tinha um cachorro que morreu e ele tinha um carro que foi roubado. Ou seja, nos primeiros minutos da história, esse cara não tem mais nada e sai em busca de vingança. E aí você deve imaginar que a vingança que ele procura não vai vir com uma notificação extrajudicial, né? John Wick quer sangue, ele quer morte, e ele sabe
muito bem como conseguir sangue e morte. E ele é conhecido por isso. Este homem claramente tem um passado que ele quer deixar enterrado, literalmente. Contando assim, parece aquela receita de um filme de ação como muitos outros, né? E em algum sentido, não deixa de ser, mas tem mais. Vamos conversar. O que começa no primeiro filme como uma vingança pontual motivada pela morte de um cachorro, vai se desdobrando num ciclo de violência que revela uma rede complexa de assassinos chiquérrimos, icônicos, muito bem treinados e cheios de história e motivações. O mundo de John Wick é vivo, vasto, tridimensional e cheio de cores, chegando a adquirir aspectos fantásticos e mitológicos. Eu queria tanto que Keanu Reeves fosse real. E tudo isso vai se expandindo mais e mais de um filme pro outro. De acordo com a crítica Gabriele Santos, do AV Club, conforme a franquia avança, a extravagância cresce. Os espaços ocupados por esses personagens do submundo criminoso são luxuosos a ponto de serem espalhafatosos, com veludo vermelho, móveis dourados e coleções de arte pretensiosas. John Wick e seus pares circulam por um mundo de opulência, onde até mendigos têm relógio de ouro, contratos são enviados por uma rede de operadoras retrotatuadas e uma rede secreta de hotéis de luxo oferece refúgio aos que estão em serviço. É tudo extremamente teatral e extravagante, focado em criar uma atmosfera e não em retratar a realidade, o que resulta em uma das principais características do camp: diversão. Um outro aspecto interessante da franquia são os desdobramentos melodramáticos que guiam a história. John, por muitos anos, foi parte desse mundo extravagante de assassinos muito bem vestidos, mas abriu mão dessa vida para viver como um homem normal, heterossexual, feliz e muito bem casado. Com a morte da esposa e do cachorro, essa configuração de vida é destruída e John, motivado pela ânsia de vingança, se vê de volta como o assassino que ele era. Vai dizer que não parece uma novela de João Emanuel Carneiro. A comparação com novela que eu faço aqui não é à toa. O melodrama, ingrediente básico de qualquer novela, é marcado justamente por coincidências, reviravoltas, exageros e os dilemas morais de um herói que carrega sozinho as dores do mundo. Deixa eu descrever pra vocês agora uma sequência de reviravoltas que acontecem no decorrer de 4 filmes. Depois de vingar a morte do cãozinho, o John adota um cachorro novo. Aí no início do segundo filme, ele finalmente recupera o carro que foi roubado no primeiro filme. Só que voltar pro jogo de matar gente não ia sair barato. E um novo vilão aciona o John pra cobrar uma dívida. Uma promissória cheia de regras desse mundo de assassino onde eles vivem. O John precisa matar a irmã desse chefão italiano. E depois que ela morre, esse cara vira pro John e fala: agora a gente precisa vingar a morte da minha irmã. E aí começa uma outra caçada contra o John. É o tempo todo isso, gente. Enfim, como eu disse, é João Emanuel Carneiro. Todinho. John Wick, o personagem, é o epicentro de um mundo moldado a partir de violentos ciclos de vinganças individuais. Ele tentou sair dessa vida em algum tempo incerto antes do primeiro filme, mas ele é capturado de volta ao mundo dos assassinos por um ato de violência e um impulso inescapável de vingança. Isso é um típico conflito melodramático em que o protagonista individual simplesmente não consegue escapar de algo que parece ser sua essência. Eu tenho uma tendência a enxergar John Wick como uma história que tem tons homoeróticos, vamos dizer assim. A gente tem esse cara que vive nesse mundo extravagante e que sai desse mundo pra viver uma vida normativa heterossexual, mas ele não consegue viver essa vida por muito tempo. Esse mundo é destruído, o cachorro morre e o John faz o que em seguida? Volta pra boate. Mas enfim, tem uma coisa mais interessante que eu quero conversar aqui. A série John Wick é marcada por armas, violência e ternos. É uma franquia violenta e bruta, mas que preza por clareza visual e elegância. John Wick, o personagem, é um herói masculino, um protagonista de filme de ação que comete todo tipo de violência, mas a masculinidade dele e do mundo que ele habita é codificada com signos de alta classe. As armas não são simplesmente armas, são artigos de luxo dignos de um bom colecionador. O ofício de assassino não consiste simplesmente em tirar a vida de um outro ser humano. É uma tarefa a ser executada com excelência, classe, elegância e o devido trato.
O universo de John Wick, os lugares, os personagens e a mitologia que dá fluidez a tudo isso, é construído com minúcia, com visuais refinados. É um filme de ação que você assiste com seu pai enquanto ele reclama que tem muita mentirada, ao mesmo tempo em que é um bom vinho possível de ser apreciado de uma forma mais lenta, mais contemplativa. Nas palavras da jornalista Gabriele Sanches, a franquia John Wick é amplamente reconhecida pelos seus visuais elegantes e refinados, que apelam fortemente ao que se considera masculino. É uma representação tão extrema da masculinidade respeitável que os filmes às vezes parecem comerciais de barbeador ou bebida esportiva, apenas esperando por uma voz grave e rouca dizendo Gillette, o melhor que um homem pode ter. Mas não é só isso, né? Como a gente tá falando de uma franquia que tem um forte apelo melodramático, essa masculinidade respeitável, a meu ver, tá o tempo todo sendo tensionada. Sim, John Wick é visualmente elegante, visualmente refinado, mas ao mesmo tempo ele é colorido, exagerado, extravagante. John Wick é sério, é estoico, ao mesmo tempo em que é absurdo e cheio de dramas e excessos. É um filme que preza por um certo bem-fazer cinematográfico, ao mesmo tempo em que é cheio de presepada. John Wick é camp. Mas talvez não camp tipo a capa da Danielle Vinitz na Playboy. Quer dizer... será que não? No ensaio de 1964 chamado Notas sobre Camp, a escritora Susan Sontag elenca 58 tópicos que definem esse termo, ou como ela mesma chamou, essa maneira de ver o mundo como um fenômeno estético em termos de grau de artifício, de estilização. Para Susan Sontag, Camp é uma sensibilidade, um código, um símbolo de identidade, cuja principal característica é um espírito do exagero que reúne teatralidade, ironia e autoconsciência. Nas palavras dela, a essência do camp está justamente no seu amor pelo que é artificial, pela afetação e pelo exagero. Ao mesmo tempo que existe um ar de ironia no camp, ele também reside num apreço genuíno pela artificialidade. Um apreço que, em algum sentido, não tem o status de algo que deveria ser apreciado. De Bette Midler vestida de sereia em Las Vegas, a capa do show da Xuxa. Parece quase errado gostar dessas imagens, mas tem algo de libertador também nesse gostar. É gostoso gostar. E eu acho que em partes é por isso que o camp costuma estar associado ao gay. Não que o camp seja gay, mas são universos que convivem. A Susan Sontag fala sobre essa conexão entre os homossexuais, como ela coloca no texto, e o camp em vários sentidos. O que chamou minha atenção é quando ela fala sobre como, no meio do século XX, era esse universo dos gays que tava na vanguarda do bom gosto, vamos dizer assim. E aí, como existia essa associação entre o camp e o senso estético de um certo nicho de homossexuais, o camp acabou se tornando uma espécie de vetor de assimilação. Através do camp, através do senso estético, os gays poderiam ser assimilados à sociedade civil. Sabe aquele discurso que diz que quem sabe se vestir são os gays, quem faz direção de arte são os gays, quem diz o que é bonito, quem diz o que tem classe, quem determina isso são os gays? Isso é um discurso que vem muito ali dos anos 60 e ainda persiste hoje em algum sabor. E é interessante pegar tudo isso e jogar numa franquia como John Wick, que em tese é uma franquia muito masculina, muito heterossexual, mas que também tá ali meio que na beirada, sabe? Tá meio que tipo... Eu resumiria a franquia John Wick como assassinos, mas na boate. Mas deixa eu voltar um pouquinho pro que eu tava falando. Existe também um elemento de classe no camp. Durante toda a história humana, de uma forma bem geral, quem dita o bom gosto é a classe dominante. Mesmo que ela faça isso se apropriando do que é produzido pela galera mais fodida. O camp acaba sendo uma espécie de subversão dessa dinâmica. Até certo ponto, porque apreciar a capa da Xuxa em 2025 como camp só é possível com esse distanciamento temporal. Mas ainda assim, eu acho que o que sintetiza o camp é essa tensão entre bom gosto e mau gosto, e principalmente entre alta cultura e baixa cultura. Eu acho que John Wick é um bom exemplo pra falar sobre isso. Pegou isso aqui? Pegou não? Coloca de novo. Isso aqui é uma referência direta ao filme Lawrence da Arábia, de 1962.
Os filmes da série John Wick são cheios de referências, alusões estilísticas e até paralelos narrativos com outras grandes obras do cinema, como Três Homens em um Conflito, Por um Punhado de Dólares, O Conto de Satoshi, filmes de wuxia chineses e, como eu mencionei antes, Lawrence da Arábia. Essas referências são construídas com muito esmero, com muito cuidado, com carinho. Me parece que os responsáveis por essa franquia levam esse mundo muito a sério, ao mesmo tempo em que existe uma autoconsciência de que tudo isso aqui é completamente absurdo, exagerado e hiperestilizado. Essa aparente desarmonia entre seriedade e autoironia é destacada pela crítica Clarice Lauren no texto dela sobre o quarto filme. Mesmo com quase 3 horas de duração, John Wick 4 se compromete de forma tão nobre com a sua seriedade que quase beira o exagero. E ainda assim, a franquia possui tanta autoconfiança quanto engenhosidade para justificar sua ousadia. Eu genuinamente acho a franquia John Wick uma das mais interessantes dos últimos anos, porque em vários sentidos esses filmes meio que desobedecem às normas de um típico blockbuster de ação dos anos 2000 pra frente. Em vez de uma abordagem realista ao estilo Identidade Bourne, com muitos cortes e câmeras tremidas, a gente tem cenas que prezam por um espetáculo visual mais contemplativo, planos longos, movimentos elegantemente calculados. Esses filmes são um deleite estético. Eles têm uma sensibilidade, um espírito de exagero, eles têm um foco numa encenação que tem cara de encenação, ao mesmo tempo em que todo esse mundo ficcional, todo esse absurdo conceitual tem sua origem na morte de um cachorrinho. E o filme sabe disso, o filme tem consciência disso, o filme abraça isso. Ele tem consciência da bobajada, da ironia, ao mesmo tempo em que ele embarca com um apreço genuíno pela encenação do absurdo. Quando você assiste John Wick, você sabe que tá assistindo uma bobajada maluca, mas ao mesmo tempo é difícil não se sentir hipnotizado, mergulhado sensorialmente nesse mundo, porque ele é construído com muita dedicação, com muito afeto pelo que tá em tela. Não é simplesmente um apreço irônico ou um guilty pleasure. Não é simplesmente raça negra é melhor do que Beatles. Eu sinto que hoje, num mundo dominado pela ironia, dominado pelo cinismo, que inclusive canibaliza termos como camp pra sinalizar superioridade cultural, é muito legal poder apreciar uma bobagem de um jeito genuíno, porque, sei lá, quem fez a bobagem tava curtindo muito fazer essa bobagem. Às vezes, eu tô assistindo um filme e de repente eu sinto uma espécie de autoconsciência ali daquela experiência. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de assistir filmes. Eu acho um bagulho incrível, transformador, é babado. Mas não é meio idiota você reunir centenas, milhares de pessoas no mesmo lugar pra brincar de mentirinha? Uma indústria inteira que movimenta milhões, bilhões dedicadas a uma farsa, a fingir que uma farsa é verdade e acreditar genuinamente na farsa, numa enganação, numa artificialidade. Quanto melhor você fingir que tudo isso aqui é real, mais prêmios você ganha. Mais pessoas vão sentar numa sala pra assistir outras pessoas fingindo que aquela encenação é verdade. Isso é uma discussão enorme na teoria do cinema. Passa por muitos processos históricos e movimentos cinematográficos inteiros que se dedicam com maior ou menor intensidade a emular a realidade. Eu entendo isso. Eu só acho interessante quando eu tô assistindo um negócio, um filme muito sério, e aí eu dou 2 passos pra trás e fico pensando, gente, tudo isso por causa de um cachorro? Tudo isso aqui, na verdade, é uma grande farsa? Uma grande brincadeira? Tá aí. Gostei.
quem assiste meu canal desde o começo sabe que eu já tinha falado sobre John Wick há muito tempo, há muitos anos, quando eu assisti o primeiro vídeo pela primeira vez. E aí, quando eu vi que eu tinha a oportunidade de falar de novo, eu gostei. E aí eu fiquei com vontade de fazer de um outro jeito. Os 2 vídeos são completamente diferentes. Eu era outra pessoa quando eu fiz aquele primeiro vídeo e eu sou essa pessoa agora. Enfim, se quiser assistir o vídeo antigo, o vídeo tá aí.